aí, galerinha da Amplia, aqui é o professor Anderson Feitosa com vocês, para nós iniciarmos aqui o nosso Ampliando a Língua Portuguesa do SESP, ampliando o nosso português do SESP. Bom, o que eu tenho para falar sobre a banca SESP quando se trata da língua portuguesa? Edital é Ctrl+C, Ctrl+V, em todos os concursos, é o mesmo conteúdo programático de língua portuguesa que eu costumo falar, praticamente toda a grade de língua portuguesa que está ali dentro. Tem como aprender isso daí em 3 meses, 4 meses, nem em 3 anos e meio eu aprendi tudo, né? Eu tive que me especializar, estudar além do tempo que eu fiz na faculdade. Quando eu falo de português do SESP, eu tenho mostrado isso aqui para os nossos alunos, nós sabemos que é uma banca extremamente corriqueira na parte de língua portuguesa. O que eu quero dizer com uma banca corriqueira? Nós temos aqui uma preferência por alguns tipos de questões. E dentro do SESP, uma coisa você tem que dar uma atenção especial. O seu enunciado. Porque o SESP é uma banca cheia de pegadinhas. Você tem que observar o que ela quer de fato ali dentro do enunciado da prova, no enunciado da questão. Então, o que acontece em relação aos enunciados do SESP? São os enunciados que se repetem, são prova após prova. Praticamente, você olha ali o mesmo tipo de enunciado. Só que você tem que prestar atenção naquilo que ela de fato está pedindo de você, naquilo que ela quer de fato de você. E o que acontece dentro das questões do SESP? Essa nossa banca adora repetir o estilo de questão. Ela tem preferência por determinados temas dentro da prova dela. Então, por isso que a gente não precisa se preocupar com toda a grade de língua portuguesa. O que nós temos que fazer? Qual é a nossa intenção aqui? Marcar ponto na prova, marcar ponto na prova, marcar ponto na prova. Coloque isso na sua cabeça. Preciso marcar ponto na minha prova. Você não precisa se tornar um especialista em língua portuguesa. Você tem que saber o que ela quer, que ela de fato quer, aquilo que realmente cai dentro da prova dela e ir lá de forma certeira e conseguir acertar as questões da banca, as questões na hora da minha prova. Tá? Nós temos uma experiência muito boa, nós temos alunos aí que passaram no INSS porque foram muito bem na parte de língua portuguesa, já tomaram posse, estão ganhando aí seu salário que ninguém vai tirar. Tá? Então vamos lá. Sem mais delongas, nós vamos trabalhar aqui, tá? O que vai acontecer com esse nosso curso? Nós vamos trabalhar as provas da banca. Nós vamos mostrar o que a banca de fato pede, como resolver essas questões da banca. Tá? Então vai ser um curso focado em questões. Nós vamos focar questões anteriores da banca. Então vamos lá. Nós temos aqui nossa primeira prova, que foi uma prova do DEPEN, realizada em 2015 pela banca SESP. Tá? Em língua portuguesa, aqui nós tivemos 10 questões, tá? Mas é uma prova do SESP, realizada em 2015, é o que nós vamos trabalhar, provas frequentes, provas recentes da nossa banca. Então vamos aqui. Primeiro passo para toda prova de língua portuguesa é fazer o quê? Ler o texto. Uma coisa muito importante que nós temos que colocar na nossa cabeça. Apesar de nós termos muitas questões de gramática dentro da nossa banca, dentro das provas do SESP, a nossa gramática aqui é uma gramática chamada de gramática contextual. O que acontece? Muito candidato vai na questão sem voltar ao texto. Ela vai à questão sem voltar ao texto. Mas quando eu falo de SESP, o que nós vamos ter que fazer? Nós temos que voltar ao texto sempre. Por quê? Porque aquela palavra deve ser analisada a partir de quem? A partir do meu contexto. É o contexto que vai te dizer o sentido daquela palavra, se ela está correta ali dentro ou não. Por quê? Porque o SESP tem um tipo de afirmativa que fala o seguinte: se eu trocar essa palavra por aquela palavra, nós vamos manter a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Ou ela vai falar bem assim, nós vamos manter a correção gramatical, a coerência, embora altere o sentido. E o sentido está dentro de onde? Está dentro do texto.
Então, o que é o contexto? O que vem a ser um contexto? O contexto é nada mais, nada menos, que a ligação lógica, tá? Nada mais, nada menos que a ligação lógica de uma palavra, de uma frase, de uma expressão com a outra expressão. Então, o que significa isso? Nós temos palavras, frases, expressões que dependem da outra, elas são ligadas, tá? Para poder manter um todo significativo. Se eu quebrar esse todo significativo, eu não vou ter mais aquilo que é necessário para eu poder analisar o contexto, para dizer se aquilo ali é realmente certo ou errado. E dentro das provas do SESP, acertar uma questão vale muito, porque se você errar, você vai ter uma questão anulada. Vamos supor 10 questões, acertei apenas 5. O que vai acontecer? Zerou na prova de língua portuguesa e pode ser eliminado do concurso, pode ser desclassificado do concurso. Tá? Então, nossa gramática tem que ser contextual. Então, tudo que você precisa fazer primeiramente é ler o texto. Então você vai ter que ler o texto. Então vem comigo, vamos dar uma lida aqui no texto. Nosso texto 1 diz o seguinte: a companhia de casa é preciso compreender que o preso conserva os demais direitos: educação, integridade física, segurança, saúde, assistência jurídica, trabalho e outros, adquiridos como cidadão, uma vez que a perda temporária do direito de liberdade, em decorrência dos efeitos da sentença penal, refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. Isso, geralmente, não é o que ocorre. O que se constata é que, na prática, o cidadão preso perde muito mais do que sua liberdade, perde sua dignidade, é submetido à humilhação e acaba se sentindo um nada. Dei uma lida no meu texto, entendi o seu tema central, dei a passada, consegui compreender, absorver sobre o que o texto fala. Segundo passo, o que nós vamos fazer agora? Li o texto, entendi sobre o que o texto fala, encontrei o seu tema central, o que nós vamos fazer? Vamos lá à nossa primeira questão. Aí ela fala o seguinte, em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto 1, julgue os itens que se seguem. Uma coisa importante, em relação às ideias e às estruturas linguísticas. SESP trabalha fortemente a nossa linguística, por isso que eu falei que a gramática dela é totalmente contextual. O que significa? Que nem tudo que parece dentro da nossa língua portuguesa para concurso, tá? Seja o que for, seja SESP, FCC, FGV, BFC. O que é essa estrutura linguística? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Antes de resolver aqui a nossa primeira questão. Nós temos aqui a nossa palavra casa. Em um determinado momento, o SESP vai falar bem assim, nossa palavra casa pode ser substituída pela palavra moradia, mantendo a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Olha o erro que vai acontecer se você não voltar ao texto para entender o seu todo significativo, para observar o contexto. Você não voltou ao texto, a palavra casa em tal parágrafo tem como seu sinônimo correto a palavra moradia, pode ser substituída pela palavra moradia, tem como sinônimo a palavra moradia. Se você não voltar ao texto, fatalmente você vai dizer que é correto, mas ela pode ou não pode? Tá? Então, observe aqui o seguinte, a palavra casa, no sentido de moradia, poderia ser bem assim, ele não tem casa para morar. Observe aqui, ele não tem casa para morar. Nesse contexto aqui, casa tem sentido de quê? Moradia. Eu consigo fazer substituição, Ele não tem moradia. Ele não tem moradia. Fez todo o sentido do mundo. Não é verdade? Não fez todo o sentido do mundo? Agora observem uma coisa aqui muito interessante. Como eu falei para vocês, na nossa língua portuguesa... Tá belezinha. Então, na nossa língua portuguesa, nem tudo que parece é. Agora observe aqui, uma boa esposa edifica sua casa. Uma boa esposa edifica sua moradia. Estranho, né?
a maioria das feministas vai querer me bater agora. Mas tá tratando a mulher como que? Tá falando que ela vai construir a casa? Porque esse seria o sentido, ó. Porque até edificar, dependendo do contexto, ele tem um sentido diferente, né? Qual é o sentido que ele está sendo utilizado aqui, ó? Ela une sua família. Ó, casa não tem sentido de moradia, ela tem sentido de quê? Tem sentido de família. Eu poderia substituir também por lar aqui dentro, porque o lar ganha sentido também de quê? De família. Então observem que dentro da nossa língua portuguesa, para concurso, nem tudo que parece é. Então por isso que o texto é tão importante. Você não pode responder uma questão sem observar aquilo que está lá dentro do texto. Belezinha? Então vamos lá, seguir adiante. Vamos aqui para a nossa primeira questão para responder. Ela fala o seguinte: em relação às ideias e às estruturas linguísticas do texto 1, julgue os itens que se seguem. Então, quando ela fala de ideia, é aquilo que está dentro do texto, as estruturas do texto. Ela fala bem assim, ó, no trecho, refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. O emprego do sinal indicativo de crase deve-se ao fato de alocução tão somente, tão somente, exigir complemento antecedido pela preposição a. Então é isso que ela fala, ó. No trecho refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. O emprego do sinal indicativo de crase deve-se ao fato de alocução tão somente exigir complemento antecedido pela preposição a. Tá? Então isso aqui está onde? Lá na nossa linha 6. Vamos dar uma voltada, vamos voltar aqui na nossa linha 6 para observar o que está acontecendo aqui. Tá? Então observe, ó. Vamos lá. Ela fala bem assim, ó. Em decorrência dos efeitos da sentença penal, refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. Ó, refere-se tão somente à liberdade. Observe aqui, ó. Referir e a palavra tão somente. O que a banca está dizendo? Que o sinal indicativo de crase aqui dentro é por causa da expressão tão somente. É esse cara aqui que está pedindo esse sinal indicativo de crase. E não é verdade isso daqui. Porque quem pede? Quem é que está pedindo? Ó, o verbo referir. Não a expressão tão somente. É o verbo referir. Porque quem se refere a algo. Ó, refere-se a quê? Refere-se a liberdade. E o que é a crase? A crase é a união da preposição a mais o artigo a, que é igual ao sinal indicativo de crase. Então, qual é a razão? De haver o sinal indicativo de crase? Está correto o sinal indicativo de crase? Com toda certeza está correto. Tá? Mas ela não está perguntando se você está correto, ela quer saber por que nós temos esse sinal indicativo de crase. Então, qual é a razão desse sinal indicativo de crase? Ó, refere-se a quê? Refere-se à liberdade. Refere-se tão somente à liberdade. Então, o verbo referir pede quem? A preposição a. A palavra liberdade é uma palavra feminina que pede o quê? O artigo feminino a, que é igual a esse sinal indicativo de crase. Mas quem é que pede a preposição a? É a palavra tão somente? Não. É quem? O verbo referir. Então, com base nisso, nossa questão está errada. Não é a palavra tão somente que pede a preposição a. Quem pede a preposição a é o verbo referir. Belezinha? Entenderam em casa? Então, vamos agora resolver a nossa segunda questão. A substituição de se constata lá na linha 8, por é constatado, manteria a correção gramatical e o sentido original do texto. Olha que coisa legal. É constatado, manteria a correção gramatical e o sentido original do texto. Isso aqui é só um dos estilos de questões da banca CESP. Tá? Ela pode falar bem assim, ó, manteria a correção gramatical, a coerência e os sentidos originais do texto. Manteria a correção gramatical, a coerência, embora alterasse o sentido. O que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que
sair daqui, voltar lá no meu texto para saber se eu posso fazer a substituição por é constatado. Belezinha? Então vamos lá no nosso texto, lá na linha 8 do texto. Ela fala o seguinte. Nossa linha 8 fala o seguinte. Ela diz assim, ó. Vamos começar aqui da 4. Ó. Como cidadão, uma vez que a perda temporária do direito de liberdade, em decorrência dos efeitos da sentença penal, refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. Vamos lá. Em decorrência do efeito da sentença penal, refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. Ó. Uma vez que a perda temporária do direito de liberdade em decorrência dos efeitos da sentença penal, refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. Isso geralmente não é o que ocorre. O que se constata é que, na prática, o cidadão preso perde muito mais do que a sua liberdade. Aqui nossa linha 8, ela fala assim, ó, o que se constata é que, na prática, o cidadão preso perde muito mais do que a sua liberdade. Vamos lá, ó. Pronome. Aqui nós temos o que? Ó, o que se constata é que, na prática. Agora, o que eu quero saber? Eu quero saber se eu posso substituir esse cara por é constatado. Eu quero saber se eu posso substituir por constatado. Então, achei aqui meu contexto, ó, o que se constata é que, na prática, o cidadão preso perde mais do que sua liberdade. Eu vou tentar substituir aqui para ver se faz sentido. Ó. O que é constatado é que, na prática, o cidadão preso perde muito mais do que a sua liberdade. Tá? Percebam que esse carinha aqui, ó, meu si aqui dentro, ó, esse meu si, é o quê? É uma partícula passivadora. O que ela significa? Que eu estou com um cara na voz passiva sintética. E eu posso substituir aqui nesse caso por quem? Pela voz passiva analítica. Só perde o quê? Só perde a partícula si aqui dentro. Ó. O que é constatado? É que na prática o cidadão preso perde muito mais do que a sua liberdade. Nós temos aqui, ó, um sujeito oracional. Como é que eu posso fazer isso daqui? Tá? Tem uma forma bem interessante para provar que esse si é uma partícula apassivadora. Tá? O que você vai fazer? Você vai perguntar primeiro se alguém pratica essa ação de constatar. Ó, alguém constata que na prática o cidadão preso perde muito mais do que a sua liberdade? Sim, alguém constata. Olha só, algo é constatado? Sim, ó, você consegue responder a essa pergunta. Algo é constatado. E o que você consegue fazer? Você pode substituir, ó, o que vai acontecer? Ó, o que é, ó, olha a minha pergunta, ó, o que é constatado? Olha a pergunta que eu fiz, ó, o que é constatado? Que na prática o cidadão preso perde muito mais do que a sua liberdade. Eu consegui substituir na hora da minha pergunta final. Então o que significa? Esse cara aqui é um PA e que eu consigo passar ele para a voz passiva analítica. Olha só, o que apareceu na hora que eu fiz a transposição da voz passiva sintética para a voz passiva analítica? Eu consigo substituir por constatado. Então, com base nisso, nossa resposta lá, ó, tá certa ou tá errada? A substituição de se constata por constatado manteria a correção gramatical e sentidos originais do texto. Beleza, está totalmente correta. Ela está certa, meu querido aluno do Amplia. Belezinha? Vamos agora lá para a nossa questão número 3. Vamos para a nossa questão número 3. Ela fala o seguinte: no trecho entre parênteses, no início do primeiro parágrafo, as vírgulas foram empregadas para isolar os elementos de mesma função sintática em uma enumeração. No trecho entre parênteses, lá no início do primeiro parágrafo, as vírgulas foram empregadas para isolar elementos de mesma função sintática em uma enumeração. Essa questão aqui tem uma pegadinha da nossa banca. Vamos lá, vamos primeiro lá no início do primeiro parágrafo para saber o que está acontecendo aqui. É preciso compreender que o preso conserva os demais direitos: educação,
integridade física, segurança, saúde, assistência jurídica, trabalho e outros. Perceba o que nós temos aqui, ó. Nós temos algo que está entre parênteses. Todos esses caras aqui, ó, estão separados por quê? Estão separados por vírgulas, tá? Todos esses caras aqui estão separados por vírgulas, somente o último está separado pelo conectivo E, que é daí essa ideia de adição. Mas observe aqui, ó, é preciso compreender que o preso conserva os demais direitos. Aí o que eu fiz? Eu enumerei quais eram esses direitos. Eu enumerei quais eram esses direitos. A partir do momento que eu enumerei quais eram esses direitos, eu obtive o que aqui dentro? Obtive um aposto, ó. É aposto porque que ele faz? Ele não está explicando melhor, através de uma numeração, quais são esses direitos? Integridade não faz a mesma coisa? Física não faz a mesma coisa? Segurança não faz a mesma coisa? Saúde não faz a mesma coisa? Assistência jurídica não diz qual é esse direito? Trabalho não diz qual é esse direito? Os outros não diz também quais são esses direitos? Então pode perceber, ó, quando eu coloquei o direito, eu expliquei melhor que direitos era esse. E o que eu fiz? Eu enumerei esses direitos. Então, cada um desses caras aqui pertence a que função sintática? O que nós temos? Nós temos um aposto. O que nós temos aqui? Apostos enumerativos, porque eu estou enumerando quais são esses direitos. Belezinha? Então, o que significa? Ó, aposto, 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 aposto. O outro também é considerado o quê? Um aposto. E o que foi que eu fiz? Eu peguei o parênteses, coloquei esses caras que estão enumerados aqui. Peguei esses caras que estão enumerados, ó, no trecho do parênteses, início do parágrafo, as vírgulas foram empregadas para isolar elementos de mesma função sintática em uma enumeração. O que foi que eu fiz? Ó? Eu peguei as vírgulas, empreguei para quê? Para isolar os elementos da mesma função sintática lá dentro da nossa enumeração. Qual é a função sintática de cada um deles? Cada um deles pertence, cada um daqueles termos são o quê? São apostos. E eu utilizei a vírgula para quê? Justamente para isolar esses elementos que têm o quê? A mesma função sintática. Então, com base nisso, nossa alternativa, nossa afirmativa está totalmente correta, ela está certa. Belezinha? Então, cuidado com essas pegadinhas do SESP. Vamos lá para a nossa próxima questão. Depreende-se das informações do texto que a sentença penal deveria realmente limitar apenas o direito de locomoção. Depreende-se das informações do texto que a sentença penal deveria realmente limitar apenas o direito de locomoção. Pessoal que está em casa, nós temos aqui uma coisa muito importante. Observe aqui, ó. Depreende-se. Nós temos aqui a nossa expressão. Botei? Depreender. A palavra depreende-se. Um grande erro entre muitos concurseiros é que em tudo ele vai com o ímpeto de interpretar. Então, na nossa língua portuguesa, a maioria dos concurseiros querem o quê? Só interpretar, 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 interpretar. Quando a banca, muitas vezes, pede para você também compreender. Então, lá dentro do nosso edital, nós temos o quê? Nós temos a compreensão e a interpretação textual. Ambas fazem parte do quê? Da nossa análise textual. Então, quando você for resolver uma prova de língua portuguesa, a questão de análise textual, ou você tem que interpretar ou você tem que compreender. Tá? Mas uma coisa importante, essas duas coisas são coisas diferentes. Então, elas não são a mesma coisa. Nós temos o que aqui? Nós temos coisas diferentes, nós temos temas diferentes, como é artigo numeral, como é concordância verbal, concordância nominal, como é o substantivo, o adjetivo. Nós temos que temas diferentes aqui dentro. Tá? E, na maioria dos casos, principalmente na prova do SESP,
A maioria dos candidatos querem interpretar. Por quê? Porque eles não sabem a diferença entre interpretar e compreender. Tá? Bom para você que nós vamos gravar um módulo só de compreensão e interpretação textual. E nós vamos aprender de vez como diferenciar os dois. Mas claro que eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona aqui para você responder a essas questões. Tá? Então uma coisa importante, coloque na sua cabecinha. Coloque na sua cabecinha. Não existe só a interpretação. Nós também temos o quê? Nós também temos a compreensão textual. Beleza? Então, dentro das provas do SESC, eu tenho que tanto compreender quanto interpretar. Mas vamos observar aqui a diferença entre eles. Tá? Vamos colocar aqui de uma forma bem objetiva qual é a diferença entre eles. E compre o nosso curso de compreensão e interpretação textual também. Tá bom? Isso vai ser muito importante para a sua prova. Tá, então, vamos lá. Vamos lá, como eu falei para vocês, nós temos tanto a compreensão quanto a interpretação textual. Dentro da nossa interpretação textual, aquela afirmação não está escrita. Tá? Então, dentro da interpretação textual, nós vamos atrás daquilo que não está escrito. Mas como assim, professor? Como assim, Anderson? Você está louco? Como é que eu vou atrás de uma coisa que não está escrita? É exatamente isso. Tá? Não é loucura, não. Você vai procurar algo que ficou implícito na afirmação. Uma coisa importante, a interpretação não é subjetiva, ao contrário de que muita gente pensa. Tá? Ela não é subjetiva. A interpretação é totalmente lógica. Belezinha? Então, a nossa interpretação é lógica, não subjetiva. Então, dentro da nossa interpretação não há subjetividade. É o que? A lógica argumentativa. Então, através daquilo que está escrito, eu acho aquilo que não está escrito. Tá? Então, ó, através daquilo que está escrito, eu acho aquilo que não está escrito. Quer ver um exemplo aqui bem interessante? Ó? Minha mania de engolir letra. Observe aqui, ó. Quando era criança, o rio era mais seguro. Ó, isso aqui é o que está escrito. Mas eu encontro alguma coisa que não está escrita aqui dentro. Tá? O que eu tenho que interpretar aqui dentro? O que eu consigo interpretar? O que esse cara aqui, ó, para você perceber que não há subjetividade. O que esse cara aqui me mostra, tá? Aquilo que essa afirmação aqui, o que isso está escrito, consegue me passar. Como é que eu acho aquilo que não está escrito? Tá, primeiro, aqui eu tenho a comparação entre duas épocas diferentes, ó, através da expressão quando eu era criança. Ó. Quando eu era criança significa que hoje eu não sou mais criança, não é verdade? Não sou mais criança. Tá? Ou seja, faz muito tempo, tá? Então, como você fala assim, há muito tempo o rio era mais seguro. Então, nós temos uma comparação entre duas épocas diferentes. Ó, o ontem e o hoje, o momento da minha produção textual. Então, você consegue perceber através daquilo que está escrito. Ó. Não é lógica, não existe subjetividade, existe lógica. Agora, essa outra coisa, ó, o rio era mais seguro. O que eu estou falando de forma implícita? Que o rio, hoje, é inseguro. Tá? Que hoje no Rio de Janeiro a nossa segurança está ruim. Que não existe a segurança como existia antigamente. Ó, o Rio era mais seguro, até que era seguro, mas não tão seguro como era antigamente. Então o que nós temos hoje, atualmente? Nós temos mais insegurança. Então quem foi que me falou? Ó, a minha lógica, a minha construção me mostrou isso daqui. Então isso é interpretar. Então você não tem que adivinhar o pensamento do autor do texto. Você não tem que adivinhar o que ele... como eu não tenho modo de cristal para saber o que ele pensa. É muito subjetivo, não é subjetivo. Você percebe que é lógica. A minha construção me mostra isso daqui. Tá? Então nós temos uma construção que te dá margem para a inferência. Nós temos algo aqui implícito dentro da minha construção textual. Você consegue ver isso. Você consegue ver essa comparação entre essas duas épocas diferentes. Agora observe esse outro exemplo, para você observar, para que você veja como isso daqui é muito, mas muito interessante. Ó.
sair com a minha filha caçula. Ó, nós temos o que está escrito, mas também temos aquilo que não está escrito aqui, mas que eu consigo enxergar através daquilo que está escrito. Vamos lá. O que está escrito? Ó, que eu fui passear, que eu saí com a minha filha mais jovem, com a minha filha mais nova, tá? com a minha filha que nasceu por último. Ó, todas elas são o quê? Minha filha caçula. Mas o que não está escrito? Ó, perceba a lógica da argumentação. Ó. Através da palavra caçula, o que eu consigo afirmar? Eu consigo afirmar que eu tenho pelo menos 2 filhos. Ó, porque se eu tenho uma filha mais nova, se eu tenho uma filha caçula, significa que eu tenho pelo menos um filho mais velho. Porque não pode ser uma filha? Porque ele não me dá essa margem para inferir que é um homem ou uma mulher. O que acontece? O masculino é sempre prioridade sobre o feminino. Tá? Então você percebe que através da palavra caçula, eu consigo dizer que eu tenho pelo menos mais um filho. Ah, mas se ele tiver 3 filhos, nada me dá margem para inferir isso. Mas eu consigo inferir que tenho pelo menos mais um filho. Tá? Então isso é o que é? A minha lógica argumentativa. Isso é interpretação textual. Então percebo que não há subjetividade. Eu tinha que adivinhar quantos filhos ele tem, não. A palavra caçula te diz o quê? Se você é a filha mais nova, tem pelo menos um filho que é mais velho que você. Tá? Então é a minha lógica. Agora percebo o que acontece aqui. Se eu retirar a palavra caçula, aqui eu não tenho mais margens para inferência. Ó. Saiu com a minha filha. Você não consegue interpretar nada daqui. Tá? Por quê? Porque a palavra que te dava margem para inferir, para depreender alguma coisa, não está mais presente ali dentro. Tá? Então, tirem da cabeça que a interpretação textual é subjetividade. Ela não é subjetividade, ela é lógica. A minha lógica da construção, minha análise do discurso, a minha lógica argumentativa. Tá ok? E como é que eu sei, Anderson? Como é que eu vou fazer para saber que a banca quer interpretação textual? Se você falou que interpretação e compreensão são 2 coisas diferentes. Tá? O que é a interpretação? Aquilo que não está no texto, aquilo que está implícito no texto, aquilo que eu consigo achar, tá? Aquilo que não está escrito, que eu consigo encontrar através da lógica por aquilo que não está escrito. E como é que eu faço para saber que a banca quer que você interprete? Através do enunciado da questão. Então, vai ser através do enunciado da questão que eu vou dizer se a banca quer interpretação ou não. Tá? Nós temos vários tipos de enunciados. Ó, aqui um que o SESP gosta muito. Infere-se do texto. Então, apareceu a palavra inferir aí na sua prova, tá? A palavra inferir apareceu na sua prova. O que a banca quer de você? Quer que você interprete. Ela quer que você ache aquilo que não está escrito através daquilo que está escrito dentro do seu texto. Ela quer que você encontre aquilo que ficou implícito, aquilo que te mostra através da lógica, tá? Aquilo que o autor tentou te passar. Tá? Então, uma delas é a palavra inferir. Uma outra palavra que te leva a crer que a banca quer interpretação é a palavra depreender. Porque a palavra depreender, é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que inferir. É a mesma coisa que concluir. Tá? Todas elas são enunciados de quê? Enunciados de interpretação textual. Infere-se do texto que, depreende do texto que, conclui-se do texto que. Através das informações presentes no texto, podemos concluir. Olha só, ela fala bem assim, ó, através do que está escrito, o que nós conseguimos dizer? O que é aquilo que ficou implícito? Nós podemos ver aquilo que está implícito? Sim, nós conseguimos ver aquilo que está implícito. Então, o que acontece? Inferir, depreender, concluir. Ó, qual é a intenção do autor ao afirmar que? O autor quis dizer que, quis dizer diferente daquilo que ele disse. Então, são enunciados que te levam a querer interpretar. Que a banca diz para você que, de fato, aquilo ali é o quê? Interpretação textual. Diferentemente da compreensão. Dentro da nossa compreensão, eu vou atrás agora daquilo que está escrito. Tá? Então, na compreensão textual, você vai buscar aquilo que está escrito. Você não precisa interpretar. Você não precisa buscar lógica argumentativa. Você não precisa procurar algo implícito. Dentro da interpretação, você vai olhar aquilo que ficou explícito dentro da nossa construção textual. Como assim aquilo que ficou explícito? Está lá, escrito.
Só que dentro da afirmativa do CESP, pelo menos, o que o CESP vai fazer? Ele vai simplesmente parafrasear, assim em qualquer banca, tá? Se a questão for de compreensão textual, a banca vai parafrasear. Então, ó, compreensão diferente de interpretação, ó. Eu vou atrás daquilo que não está escrito, eu vou atrás daquilo que está escrito. Só que a banca vai colocar de que maneira? Parafraseada. O que é parafrasear? É o que está escrito, só que em outras palavras, mas com o mesmo sentido original. Lembra do exemplo? Ó, saí com a minha filha caçula. Ó. Quando eu falo bem assim, saiu com a minha filha mais nova. Se eu sair com a minha filha mais nova não substituiu a palavra caçula, substituiu a palavra caçula. Então, o que foi que eu fiz? Eu parafraseei. Eu simplesmente parafraseei. Tá? Então, o que é parafrasear? É a mesma coisa que está escrito no texto, só que em outras palavras. É o que está escrito, só que de uma maneira diferente, mas sempre com o mesmo sentido do original. Então, toda vez que eu lembrar de compreensão, toda vez que a questão for de compreensão, você vai observar se a paráfrase está correta. Ok? Compreensão igual paráfrase correta, o que está no texto, só que escrito de uma forma diferente. Eu vou utilizar sinônimos, palavras que aproximam, mas tem o quê? O mesmo sentido. Ó, a diferença entre elas. Ó, não está escrito, está escrito. Está implícito, está explícito. Ok? Através do quê? Através da paráfrase. E como é que eu sei que a banca quer a compreensão textual? Da mesma forma que eu sei que ela quer a interpretação textual. Através de quem? Através do nosso enunciado da questão, através dessas palavrinhas aqui, ó, que te levam a ver se ela quer compreensão ou se ela quer interpretação. Ó. Quais são as de interpretação? Só relembrando? Infere-se, depreende-se, conclui-se e tudo aquilo que te leva a interpretar alguma coisa. Dentro da compreensão, nós vamos ter a primeira, ó. De acordo com o texto, de acordo com o autor do texto, de acordo com o parágrafo, de acordo com a crônica. Então, ó, se está de acordo com o texto, ó, de acordo com o texto, você vai fazer o quê? Você vai voltar o texto para ver se aquilo lá está escrito. Só que, na maioria dos casos, a banca vai fazer o quê? Vai parafrasear. Ah, é o que está escrito, só que em outras palavras. Aí ela vai colocar aqui, ó. Pode colocar esse cara aqui também, ó. Conforme o texto. Ah, se está em conformidade com o texto, o que você vai fazer? Vai voltar ao texto para saber se aquilo está lá escrito. Não é verdade? Aí a CESP adora esse cara aqui, ó, no texto. Ah, no texto você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que achar o que não está escrito ou vai ter que achar o que está escrito? Ó, se está no texto, está escrito lá no nosso texto. Tá? Então, aparecendo no texto, nós temos o quê? Uma compreensão textual. Aí eu posso colocar bem assim, ó, o autor diz que, o autor argumenta que, o autor informa que, o texto informa que, o texto sugere que. Então, são palavras que te levam ao texto novamente. Eles te devolvem ao texto. Fala bem assim, ó, vai lá porque está escrito. Procura lá porque está lá escrito. Então, isso é a compreensão textual. Então, nós vamos observar o que? Ó, essas palavrinhas. Tá? Por exemplo, essa questão aqui do CESP. Vou apagar aqui, tá, pessoal? Essa questão do CESP aqui, ó, ela fala o seguinte. Depreende-se das informações do texto que a sentença penal deveria realmente limitar apenas o direito de locomoção. Ó, que ela falou, ó, depreende-se. O que nós estamos aqui, pessoal? O que é? O que é? Isso! Aprenderam, né? Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos uma questão de interpretação textual. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá no nosso texto. Ler o nosso texto novamente e dizer se eu posso interpretar, através das informações do texto, que a sentença penal, deveria realmente limitar apenas o direito de locomoção. Tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que interpretar. Eu vou ter que observar se isso aqui não está escrito no texto. Através de quem? Através daquilo que está escrito dentro do texto. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma questão de interpretação textual. Nós vamos ter que observar se essa informação aqui está implícita. Ó, você vai ver como ela não é subjetiva, é lógica. O texto vai mostrar isso, tá? Opa, estou passando, vamos só voltar aqui. Olha só o que ele fala. Ele fala que
a sentença penal deve realmente limitar apenas a locomoção. Vamos lá. É preciso compreender que o preso conserva os demais direitos: educação, integridade física, segurança, saúde, assistência jurídica, trabalho e outros, adquiridos como cidadão. Uma vez que a perda temporária do direito de liberdade, em decorrência dos efeitos da sentença penal, refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. Isso geralmente não é o que ocorre. O que se constata é que, na prática, o cidadão preso perde muito mais do que a sua liberdade, perde sua dignidade, é submetido à humilhação e acaba se sentindo o nada. É o que ele fala. Vamos lá na nossa questão. Depende das informações do texto que a sentença penal deveria realmente limitar apenas o direito de locomoção. Você percebeu o que está escrito no texto? O autor faz uma crítica. Você não consegue perceber essa crítica do autor? É preciso compreender que o preso conserva os demais direitos. Ele fala assim, nós temos que compreender que o preso tem direito à educação, tem direito à integridade física, tem direito à segurança, saúde, assistência jurídica, trabalho e outros, adquiridos como cidadão. Ele está falando, o preso é um cidadão como outro qualquer. Uma vez que a perda temporária do direito à liberdade, em decorrência dos efeitos da sentença penal, refere-se tão somente a quê? A liberdade de ir e vir, ou seja, a única coisa que ele deve é ter o seu direito à liberdade privada. Isso geralmente não é o que ocorre. Ele está falando bem assim, ele não perde apenas o direito à liberdade. O que se constata é que, na prática, o cidadão preso perde muito mais do que sua liberdade. Perde sua dignidade, é submetido à humilhação e acaba se sentindo um nada. Ele fala assim, ele perde muito mais. Ele perde a sua dignidade. O que ele fala? O preso, tá? Não explicitamente, o preso, não, uma crítica aqui, o preso deveria perder apenas sua liberdade, conservar os demais direitos. Mas não é isso que ocorre. Então ele defende o quê? Que o preso perca apenas a sua liberdade, não os demais direitos. Está escrito isso daqui? Não está escrito de forma explícita. Mas através daquilo que está escrito, você consegue observar que ele passa essa mensagem. Olha aqui, depende das informações do texto que a sentença deveria realmente limitar apenas o direito de locomoção. Então, se ele for condenado, a única coisa que ele não pode ter mais é o direito de ir e vir. Ele deve permanecer como? Permanecer preso. Tá? Quando ele fala, ele perde muito mais do que isso, que ele está falando, somente isso que ele deveria perder, não as outras coisas. Então, aqui nossa questão número 4, ela está totalmente correta, porque essa informação está implícita dentro do texto. Não esqueça desse cara aqui, pessoal, depreender a mesma coisa que quer. Isso, gente boa, que interpretar. Belezinha? Vamos passar adiante? Vamos lá. Questão número 5. Ela fala o seguinte: a correção do gramatical do texto seria preservada caso o trecho, o que se constata no início do segundo parágrafo, fosse reescrito da seguinte forma: o que constata-se. Esquisito, né? Vamos lá, fala bem assim, a correção gramatical do texto seria preservada caso o trecho que se constata no início do segundo parágrafo fosse reescrito da seguinte forma: o que constata-se. Isso aqui não vou precisar nem voltar lá no texto, tá? Porque o que acontece aqui, nesse caso aqui, nós temos uma questão de colocação pronominal. Nós temos aqui uma próclise. Nesse caso aqui, se eu colocasse dessa forma, eu teria o quê? Eu teria uma ênclise. A minha pergunta é: a correção gramatical seria preservada caso o trecho que se constata no início do segundo parágrafo fosse reescrito da seguinte forma: o que constata-se? Não, né, pessoal? Isso aqui está errado, tá? Por quê? Porque essa expressão aqui, o que, ela é o quê? Ela é uma partícula atrativa. Ela é uma partícula atrativa. Então, se eu tiver uma partícula atrativa antes do verbo, vai haver sempre o quê? Sempre vai haver próclise. Não pode haver a ênclise nesse caso. Então, um exemplo de partícula atrativa são o quê? São palavras negativas. Tá? O que são palavras negativas? Aquelas que vão te dar a ideia de negação. Tá, por exemplo, eu vou falar bem assim, não
vende-se casa. Está errado aqui, né? Não está errado? Ó. Por quê? Porque aqui nós temos uma palavra negativa. Qual seria o correto? Não se vende casa. Por quê? Porque o não puxa o pronome oblíquo para antes do verbo. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? A próclise obrigatória. Um outro caso... Vou colocar aqui, melhor. Nós vamos ter também com o quê? Com advérbios, tá? Então, palavras negativas, advérbios, conjunções subordinativas, ela também é considerada uma partícula atrativa. Opa, minha mania de engolir letra. Pronomes relativos, pronomes relativos, demonstrativos, interrogativos, também atrai o quê? Atrai próclise. Que outro tipo de pronome? Pronome indefinido, tá? E por aí vai. Então, se eu tenho a palavra negativa, obrigatoriamente eu vou ter o quê? Obrigatoriamente eu tenho a próclise. Então, esse daqui, ó, o quê? O que nós temos aqui? Nós temos uma palavra atrativa. Então, eu não posso colocar o se depois do verbo, não pode haver ênclise. Por quê? Porque a prioridade é de quem? A prioridade é da próclise. Não posso utilizar a ênclise aqui nesse caso, tá bom? Então, nossa prioridade é da próclise. Então, com base nisso, se eu tenho uma partícula atrativa, só posso ter a próclise. Aqui ele está dizendo que pode haver ênclise também. Nós temos uma alternativa totalmente errada. Nossa alternativa está errada. Belezinha? Deu para entender? Tá? Então, uma coisa importante, esse tipo de questão aqui é muito frequente dentro das provas de CESP. Tá? Então, atenção para esse tipo de questão. Tá? Atenção para essa questão, porque é uma questão frequente nas provas do CESP. Ok, pessoal? Então, aqui a gente vai dar uma paradinha aqui, uma pausazinha, né? Tá de 5 minutos para tomar um café, tomar aquela água. Daqui a pouco estamos de volta. Beleza? Até daqui a pouco.